Olá, bem-vindos! Sejam todos bem-vindos a mais uma live de espanhol. Um grande saludo para todos. E hoje vamos começar a nossa aula, né? Estamos em fase de revisão de todos os conteúdos que já vimos desde março, né? Até aqui. E vamos continuar com a nossa revisão. Como de costume, começamos nossa aula falando das curiosidades dos países que falam espanhol, dos países hispano-hablantes, né? E hoje vamos falar um pouco sobre o principal país, a Espanha, né? Vamos falar as curiosidades de Espanha. Vamos ver um pouco sobre esse país que conquistou 21 países, né? Na América do Sul, Central e do Norte, certo? Então vamos ver um pouco sobre a Espanha. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. A Espanha, ou Reino de Espanha, é um país europeu localizado na Península Ibérica. Seu território limita-se com Portugal, a oeste, com o Mar Mediterrâneo, a leste e ao sul, e com a França e o Oceano Atlântico, ao norte. Geograficamente, o território espanhol encontra-se parte no hemisfério norte e parte no hemisfério ocidental. O país tem como capital a cidade de Madrid. O território do país abrange uma área de 504.782 km², onde está dispersa uma população de aproximadamente 45 milhões de habitantes. Tá? Como a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala do país, né, vem logo a identidade, que é o hino de cada país, né? Vamos ver agora as curiosidades do hino de Espanha. Curiosidades del hino de Espanha. O hino da Espanha tem um nome, se chama a Marcha Real. A Marcha Real é como é conhecido o hino nacional da Espanha. Atualmente é um dos poucos hinos nacionais que não contém letra, embora já tenham sido propostas inúmeras letras, né? Ainda existem hinos, tá, que não têm letras, são só instrumentais. Mas essa versão que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco do hino da Espanha, ele tem letra, porque os espanhóis tentaram fazer várias letras e ao final chegaram em um denominador comum. A versão da letra que vamos apresentar é de Eduardo Marquina e foi escrita durante o reinado de Afonso X. A música é bastante antiga e data no mínimo de 1761. O hino foi adaptado e abandonado diversas vezes, sendo publicado pela última vez em 1997. A última letra oficial do hino foi a franquista chamada de Viva Espanha, porém foi abandonada no final do mandato do ditador espanhol Francisco Franco. No ano de 2007, o Comitê Olímpico Internacional promoveu um concurso para escrever uma letra não oficial para o hino, ganho por Paulino Cubero de Castilla-La Mancha, uma comunidade autônoma da Espanha, cuja capital é a cidade de Toledo. Então, vamos a escuchar el hino nacional de Espanha. É muito bonito. Escuchemos. Bienvenidos a todos.
Então, esse é o hino da Espanha. Vamos ver agora o que diz a letra do hino da Espanha, né? Viva España, alza de los brazos hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. Triunfa Espanha. Vamos à tradução. Viva Espanha! Levantem os braços, filhos do povo espanhol, que volta a ressurgir. Glória à pátria que soube seguir sobre o azul do mar o caminhar do sol. Triunfa Espanha. Prosseguindo. Los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte del trabajo y paz. Viva Espanha! Os yunques e as rodas cantam o princípio do hino da fé. Junto com eles cantemos de pé a vida nova e forte do trabalho e da paz. Viva a Espanha! E por fim, alza de los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. Viva a Espanha! Levantem os braços, filhos do povo espanhol, que volta a ressurgir. Glória à pátria que soube seguir sobre o azul do mar o caminhar do sol. Então, esse aí é o hino da Espanha, né? Quem assiste muitos jogos de futebol quando a Espanha está em campo, né, vai escutar esse hino agora de forma mais familiar, né? Então, vimos aí o hino da Espanha e vamos agora começar a nossa revisão com o vocabulário de buscando empregos em espanhol. Buscando empleo. Buscando empleo. Como buscar empregos em espanhol. Primeiro vamos ver os vocabulários que fazem parte, né, dessa ação. Emprego em espanhol nós podemos falar de duas maneiras. Empleo ou trabalho. Observe. Empleo ou trabalho, né? Emprego ou trabalho, certo? Outra coisa que faz parte do vocabulário, né? Se você é um candidato a uma vaga, a alguma coisa de emprego em espanhol, né? Você é um aspirante. Eu sou aspirante. Eu sou um candidato, né? A vaga de alguma coisa. Aspirante é um candidato, certo? E as vagas, né? Você é candidato a uma vaga. Vaga, no vocabulário espanhol, é vacante. Vacante, vaga. Logo, eu sou aspirante a la vacante de camarero. Eu sou candidato à vaga de garçom, certo? Carreira. Carreira é a carreira, né, que você faz no emprego. É bem parecido com o português. Carreira, tá? Seguimos. Vamos ter aqui duas maneiras de falar sobre salário. Sueldo ou salário, né? Salário igual ao português, só perde o acento. E sueldo é a maneira que se fala também sobre o salário em espanhol. Se o seu trabalho é temporário, ele vai ser temporal, tá? Eu tenho um trabalho temporal. Eu tenho um emprego temporal. Se for fixo, né? Parecido com o português. Fijo. Mi empleo es fijo. Fixo. A jornada de trabalho tem a mesma escrita, só muda a pronúncia. Jornada, né? J com som de R. Jornada. A faixa salarial nós chamamos em espanhol de rango salarial, né? Faixa de salário, rango salarial. As comissões de vendas, né, que você recebe no seu trabalho, comissiones. Lembra também, né? Comissão, comissiones. E o que quer dizer atenção ao cliente?
Atenção ao cliente, atendimento ao cliente, né? Se fosse traduzir ao pé da letra, atenção ao cliente. Logo, tem uma ligação, porque se você está atendendo, né, você tem que ter atenção, claro, ao cliente. Atenção ao cliente. Puesto, seu lugar de trabalho. Acá é mi puesto de trabalho, meu lugar onde eu trabalho. Né? Ubicação. Ubicação é localização ou endereço. Né? Por exemplo, qual é a ubicação de tu emprego? Qual é o endereço do seu emprego? Qual é a localização do seu emprego? Né? Currículo, né? Vai ter a mesma variação de português. Currículo, tá? Mesma coisa, que a gente também pode chamar currículo, né? Em português. Currículo. Empregado, né? Já falei que emprego, né? Empleo, ou trabalho. Então, logo, empregado, empleado, tá? Empleado. Empregador, né? Que vem de emprego também. Empleador, né? El empleado e el empleador. Aqui nós temos exemplos de anúncios de empregos em espanhol. Aqui é para vendedor. Escutem só. Vendedor ou vendedora, né? Se necessitam vendedores com experiência de 1 ano em ventas. Atenção ao cliente com excelente apresentação e comprometido. Chamar al 454656655566. Traduzindo. Vendedor. Necessitamos de vendedores com experiências de 1 ano em vendas, atendimento ao cliente, com excelente apresentação e comprometimento. Telefonar para o número 45 46 56 65 56. Isso aí é um exemplo de ofertas de emprego em espanhol. Temos mais um aqui. Buscamos camareiro. Necessitamos pessoas com vocação profissional, experiência de 1 ano ou mais em atender e servir las mesas del restaurante. Buen sueldo. Vivir em Madrid. Chamar al 458794578992. Traduzindo, buscamos garçons ou garçonetes. Necessitamos de pessoas com vocação profissional, experiência de 1 ano ou mais em atender e servir mesas de restaurante. Bom salário. Viver em Madrid. Telefonar para o 45 87 94 57 892. Então, aí outro exemplo de oferta de empregos. Isso é muito importante porque você pode algum dia estar em viagem, né? E é muito interessante você observar, eu pelo menos observo todos os letreiros, todos os outdoor, as coisas que tem nas ruas daquele país, né, hispanohablante. Eu lembro que certa vez eu estava em Buenos Aires e me chamou a atenção uma oferta de emprego em uma loja de chocolates. E estavam falando que necessitava de empregada, né? Se necessita empleada, muy buena presencia, né? Necessitamos de empregada com boa aparência, tá? Então você pode se deparar em algum país que você for, que fala espanhol, com alguma oferta de emprego, já sabe, né? Você não vai se candidatar, claro, né? Mas já sabe do que se trata. Então, vamos de exemplos aqui. Estou buscando um novo trabalho. Estou procurando um novo trabalho. Mi sueldo es muy bajo. Meu salário é muito baixo. Que puesto quiere ocupar en esta empresa? Quero ser camareira, né? Que vaga, que lugar você quer ocupar nesta empresa? Eu quero ser garçonete ou também camareira de hotel, que tem a mesma tradução, tá? Camareira, né? No restaurante, camareira de hotel. Será a próxima frase. Que rango salarial usted quiere? Que faixa de salário você quer? Quero 10.000 euros por ano. Quero 10.000 euros por ano. Vamos para o próximo.
Tiene alguma experiência em atenção ao cliente? Você tem alguma experiência em atendimento ao cliente, ao público? Sim, fui recepcionista por 2 anos. Sim, eu fui recepcionista por 2 anos. Aqui está a frase completa em espanhol. Próxima. Há alguma oportunidade de trabalho em el periódico? Tem alguma oportunidade de trabalho no jornal? Periódico, jornal, né? Sí, hay muchas vacantes para vendedores. Sim, tem muitas vagas para vendedores. Vacantes. Em que você trabalha atualmente? Em que você trabalha atualmente? Em que você trabalha atualmente? Estou em el paro. Estou desempleado. Eu estou desempregado, né? Ou estou em el paro. É a outra maneira de dizer que está sem trabalho, tá certo? Estou buscando um emprego com contrato fijo. Estou procurando um emprego com contrato fixo. Estou buscando um emprego com contrato fijo. Seguindo. Jefe, quero um aumento de sueldo. Vai pedir um aumento de salário, né? Chefe, eu quero um aumento de salário. Jefe, quero um aumento de sueldo. Seguimos. Tráeme su currículo e referências de outros trabalhos. Traga-me o seu currículo e referência de outros trabalhos. Então, tráeme tu currículo e referências de outros trabalhos. Bom, então aí nós fizemos a revisão do vocabulário de buscando emprego em espanhol. Seguimos agora com gramática, revisão de gramática, e vamos falar um pouco de verbos, dessa vez no gerúndio, tá? El gerúndio em espanhol, certo? Vamos ver agora, relembrar, né, essa questão dos verbos no gerúndio em espanhol. O gerúndio, assim como no português, é usado para expressar uma ação que está acontecendo em algum período. Estou hablando por teléfono. Estava chorando. Estou falando no telefone. Eu estava chorando. O uso do gerúndio é semelhante ao português. Somente deve acrescentar-se ando e endo, conforme as terminações dos verbos. Então vamos ver. Ajudando, ajudando, né? O verbo ajudar, o gerúndio, ajudando. Cocinando, cozinhando, no gerúndio, o verbo cozinhar, cocinar. Comendo, verbo comer, no gerúndio. Bebiendo, verbo beber, no gerúndio, bebiendo. Trabalhando, verbo trabalhar, no gerúndio. Observem que todos têm, né, a terminação ando e pode ter também yendo, né, trabalhando. Pudiendo, verbo poder, em espanhol, no gerúndio, pudiendo. Hablando, verbo falar, falando, hablando. Escribiendo, escrevendo. Leyendo, lendo, em espanhol, né? Leyendo. Cantando, mesma coisa que o português, né? Cantando, o verbo cantar no gerúndio. Sintiendo, o verbo sentir, né? No gerúndio em espanhol, sentir, siento. No gerúndio sintiendo. A gente acrescenta a terminação yendo. Caminhar fica caminhando no gerúndio, né? Caminhar, caminhando. Construir. O verbo construir no gerúndio em espanhol, ele vai ficar construyendo. Ou, dependendo da pronúncia, na Espanha pode-se falar
construyendo, né? Na América do Sul e Central, construyendo. Tá? Seguindo, verbo fazer, né? No gerúndio, fazendo, hacer em espanhol, haciendo no gerúndio. Trazer, traer no presente, trayendo no gerúndio, ou trayendo, né? Trayendo ou trayendo. Verbo correr, como estamos falando do gerúndio, então correndo, né? Correndo, tá? Correndo. Dançar, bailar, bailando, dançando. No gerúndio, né? Bailar, bailando. Rugar, rugar, brincar, né? Então, rugando, brincando, em espanhol no gerúndio, rugando, tá? Vamos aqui para a formação do gerúndio. As regras para a formação do gerúndio em espanhol são bem simples. Verbos terminados em AR, adicionar ando. Por exemplo, hablar, hablando. Né? Verbos terminados em ER e IR, adicionar yendo. Comer, comiendo. Partir, partiendo. Como sempre acontece no espanhol, nem todas as palavras seguem estas mesmas regras. Existem alguns verbos terminados em ER e IR que sofrem uma pequena irregularidade. O verbo ouvir, por exemplo, oír, oyendo. Ler, leer, leyendo. Traer, trayendo. E ir, yendo. Tá? Essas regras, como eu já falei em outras aulas, né, gramaticais, a gente tem que anotar, né, praticamente decorar, porque a gramática espanhola, volto a dizer, é um tanto quanto complicada como a gramática portuguesa. Né? Se você não souber dessas regras, então você não escreve bem, nem fala bem. Vamos para exemplos. Estou estudando mucho para poder ser aprovado em los exámenes. Eu estou estudando muito para poder ser aprovado nas provas. Estou estudando mucho para poder ser aprovado em los exámenes. Tá? Tu hijo estava hablando mucho en la clase. Seu filho estava falando muito na classe. Tu hijo estava hablando mucho en clase, né? Ou em la clase, na aula, tá? Classe, aula, né? E aula, sala de aula, né? Aquela coisa dos falsos cognatos. Seguindo, Marcos estuvo comiendo muchos dulces. Marcos estuvo comiendo muchos dulces. Marcos esteve comendo muitos doces. Né? Isso aqui são os exemplos com os verbos no gerúndio. Estou leyendo el periódico de la tarde. Estou leyendo el periódico de la tarde. Eu estou lendo o jornal da tarde. Né? Então, estou leyendo. Observem que o verbo sempre vem em maiúsculo para destacar, né, o tempo verbal que ele se encontra. Marta está vendo el informativo de la tele. Marta está vendo o informativo da televisão. Tá? Marta está vendo el informativo de la tele. Próxima frase. Estava chovendo mucho. Não podíamos sair de casa sem paraguas. Estava chovendo muito e não podíamos sair de casa sem guarda-chuvas. Guarda-chuva, paraguas, tá? Estava chovendo muito, não podíamos sair de casa sem paraguas. Tá? Bom, então aí, pessoal, nós vimos a revisão do gerúndio em espanhol, né? Então, vamos agora dar uma pausazinha, né? Vamos a cantar um pouco. Vamos a cantar um pouco la canción Quédate. Quédate, uma canção muito bonita. Creio que todos conhecem. Vamos a cantar. Bienvenidos a todos.
uma canção romântica. Sabías que conté las veces en que te vi, desde el día en que te conocí, y sueño que me estás mirando a mí. Sabías que el día en que llegaste, amor, mi cielo cambió de color. No pude ya engañar al corazón, arriesgarlo todo es lo que siento. Si he de perder, se va a doler, no te imaginas cuánto. Quédate un momento más aquí, porque al fin entendí que contigo detengo el tiempo. Quédate conmigo, di que sí, porque al fin entendí que si no ya te perdí. Sabías que parece que olvidaste ya toda nuestra felicidad. No me enseñaste a vivir sin ti. Sabías que antes nos conocíamos, por horas nos mirábamos, tu risa lo era todo para mí. Arriesgarle todo lo que siento, si he de perder, se va a doler, no te imaginas cuánto. Quédate conmigo más aquí, porque al fin entendí que contigo detengo el tiempo. Quédate conmigo, di que sí, porque al fin entendí que si no ya te perdí. Oh, dime cómo fue, si me equivoqué, duele tanto tu silencio. ¿Dónde está el amor que soñábamos juntos tú y yo? Quédate un momento más aquí, porque al fin entendí que contigo detengo el tiempo. Quédate conmigo, di que sí, porque al fin entendí que si no ya te perdí. Quédate. Quédate. Entonces, bueno, seguimos com nossa revisão e agora vamos para o vocabulário de comércio em geral. El comercio em general. Comércio em geral em espanhol, tá? Você vai precisar sair, né, para o comércio em geral, seja shopping, restaurante, loja, qualquer que seja. Vamos ver aqui alguns exemplos. Começar por lojas, né? Lojas em espanhol são chamadas de tiendas, né? Em português lembra tendas, né? Mas se você vai para uma loja, eu me vou a la tienda de roupas, né? ¿Te gusta salir de compras e visitar muitas tiendas? Você gosta de fazer compras e visitar muitas lojas, né? Então lojas é la tienda. Seguindo, nós temos el quiosco de periódicos. El quiosco de periódicos é a banca de jornais, tá? El quiosco de periódicos, né? Periódicos é jornal e a venda, vamos dizer assim, a banca, a gente pode chamar de quiosco, tá? El quiosco de periódicos. Seguindo, el mercado ou supermercado. Parecido, né? Supermercado e mercado, igual na verdade, né? El mercado e el supermercado. Então,
Já fiquem relembrados que tiver em algum país hispanohablante, né, mercado e supermercado tem a mesma escrita, pronúncia e tradução do português. Mercado e supermercado. E la panaderia. Em Luciana, la panaderia. Lembra aí? La panaderia é a padaria, né? Panaderia, pão. E panaderia, padaria em espanhol. A livraria também vai lembrar. La libreria. Libros, né? Livros. Então, livraria, libreria, tá? Seguimos. Agora, esse aqui, né? Não sei se vocês lembram quando a gente teve essa aula. La carniceria, né? Carniceria. Você vai lembrar logo em português de que? De carniça, né? Não tem nada a ver, né? La carniceria é como se chama o açougue em espanhol, né? E los carniceiros são os açougueiros, tá? Então, se te vas a la carniceria, você vai ao açougue, né? Certo? La gasolineira é como chamamos os postos de gasolina, né? Lembra gasolina, né? Mas no português são postos de gasolina, né? E não só gasolina. Então, em espanhol, la gasolineira. Eu necessito ir a la gasolineira com meu coche. Eu preciso de ir ao posto de gasolina com meu carro, certo? Então, gasolineira, posto de gasolina, né? E la heladeria. Heladeria, você pode lembrar de geladeira, né? Mas em outras aulas eu já mostrei que geladeira não tem nada a ver. Geladeira é neveira, né? Lembra mais neve, né? Então, la heladeria vem de helados, que são sorvetes ou picolés em espanhol. Então, se te vas a la heladeria, você vai para a sorveteria. Isso é o comércio em geral, né? Outra coisa aqui também bem engraçado é la peluqueria, né? Os peluqueiros trabalham em la peluqueria. La peluqueria é como se chamam os salões de beleza em espanhol, nos países hispanohablantes. Se você precisa ajeitar seus cabelos, te vas a la peluqueria, né? Com um bom peluqueiro ou uma buena peluqueira. Então, cabelo, pelo, né? E peluqueria é a cabeleireira ou o cabeleireiro, é o salão de beleza, né? Peluqueria. Farmácia. Farmácia tem a mesma escrita, perto só o acento, né? La farmácia. E drogueria, que em português temos drogaria, né? Então, as duas formas lembram, né? La farmácia ou a drogueria. La agência de viajes. A agência de viagens também bem parecido com o português, né? La agência de viajes. Só muda a escrita de viagem, né? E a pronúncia de agência. La agência de viajes, tá? La cafeteria. Cafeteria, parecido, né? Café também é igual. Só que cafeteria ganha um acento aqui, ó. Cafeteria. La cafeteria. La agência de autos. A agência de automóveis, né? Automóveis, carros, a gente pode chamar de autos, né? Ou de coches, tá? Então, la agência de autos é onde se vendem carros, né? Automóveis ou coches. E la floristeria. La floristeria é a floricultura em espanhol, né? Hoje eu me vou a la floristeria. Hoje eu vou à floricultura, né? Comprar, claro, flores. E la pasteleria. Pasteleria, né? Vai confundir sua cabeça. Você vai pensar que é a pastelaria, né? Traduzindo, onde vende pastéis salgados. Não, né, gente? Pastel, em espanhol, é bolo, tá? Então, logo la pasteleria, você vai saber que lá você vai encontrar bolos
doces, né? Pasteles dulces, tá bom? La pasteleria. La óptica, né? Bem parecido, onde se vendem óculos, né? Ou de sol ou de grau, só vai ganhar um pezinho, né? Ótica em português, em espanhol óptica. E o som do P não é mudo, tá? Óptica. Lembrando que o O é fechado apesar do acento. Então, la óptica. Bar, bares, né? A gente pode estar chamando de bar, que é igual ao português, ou taberna. La taberna ou el bar. Essa questão de taberna, né, de chamar bares de tabernas, se deve à união que teve antigamente de Portugal e Espanha, né? Em Portugal nós ouvimos falar muito de tabernas, que são bares, né? Onde se tem shows noturnos de fados, que é a dança local de Portugal, né? E como teve a União Ibérica, né, os idiomas se misturaram muito. Então, la taberna também pode ser falada na Espanha, né, como bares, el bar. Tá? Restaurante vai ter a mesma escrita, né, e a mesma pronúncia, el restaurante, quase a mesma pronúncia, né, que o R tem que ter aquele restaurante e o E não pode ser fechado como pronunciamos em português. A lavanderia, né, la lavanderia, bem parecido. Tá? Papelaria, papel, papel, né? Então, papelaria, la papeleria. Lembra livraria, né? Libreria, libros. Papel, papeleria. Tá? Perfumaria segue a mesma coisa, né? Perfumeria, né? Perfumes, perfume, é a mesma coisa. Mas o lugar onde vende, né? O comércio dos perfumes, la perfumeria. E la zapateria? El sítio onde se vende sapatos. É o lugar onde se vende sapatos, né? Lembrando que o Z não tem som de Z em espanhol, tá certo? E logo, então é la zapateria, como se fosse um S, né? La zapateria, não está correto dizer la zapateria, tá certo? Então, sapatos, se escreve zapatos, mas se lê sapatos. Então, la zapateria. Vamos para exemplos, né? Perdão, onde puedo encontrar uma pasteleria? Perdão, desculpa, onde posso encontrar um lugar que vende bolos, né? Uma pasteleria? Em el fim de esta calle, no fim dessa rua. Por favor, onde está a gasolinera mais cercana? Por favor, onde está o posto de gasolina mais perto? Em la entrada de la autopista. Na entrada da estrada, né? Autopista é como se chama as estradas, né? Pistas, a gente chama em português, né? Perdão, sabes onde puedo encontrar autos para alquilar? Perdão, onde eu posso encontrar automóveis para alugar? Sí, en esa esquina hay 3 agências de alquiler de autos. Sim, nesta esquina tem 3 agências que alugam automóveis. Javier, onde podemos tomar uma cena exquisita? Javier, onde podemos comer um jantar, né? Muito bom. Exquisita é uma coisa boa em espanhol, tá certo? Então, onde podemos tomar uma cena exquisita? Cena, jantar, né? Que vem de cear. Então, quando a gente pode realizar um jantar muito bom? Em el restaurante El Mar Espanhol. No restaurante O Mar Espanhol, ou El Mar Espanhol. Geralmente você não traduz nomes de estabelecimentos, de cidades, né, de pessoas, só em alguns casos. Quisiera comprar carne. Onde está a carniceria mais cercana? Eu queria comprar carne. Onde está o açougue mais perto? Há uma carniceria próxima de la plaza. Tem um açougue próximo da praça. Bom, então aí, gente, foi o vocabulário, a revisão do vocabulário, el comércio em
general, certo? E para finalizar, ainda temos um tempinho, vamos rever, né, los grados de los adjetivos, os graus dos adjetivos em espanhol, tá bom? Los grados de los adjetivos, grados de los adjetivos, os graus dos adjetivos, vamos ver. O adjetivo pode aparecer em 3 graus: positivo, comparativo e superlativo. O grau positivo é o grau normal do adjetivo quando este não expressa mais do que o próprio sentido. Por exemplo, los cuentos de Julio Cortázar são buenos. Os contos de Júlio Cortázar são bons. Então, los cuentos de Julio Cortázar são buenos. É o primeiro exemplo. Vamos para o grau comparativo. Permite estabelecer relação de igualdade, inferioridade ou superioridade entre as qualidades dos seres. Comparativo de superioridade. Vamos para um exemplo. Juan es más alto que Pablo. A gente está comparando, né? João é mais alto que Paulo, né? Juan es más alto que Pablo. Tá? Então, esse é o grau de superioridade, né? Vamos agora com um comparativo de inferioridade. Exemplo: Maria es menos dedicada que Joana. Maria é menos dedicada que Joana, tá? Então aqui inferioridade, né? Maria es menos dedicada que Joana. Seguindo, comparativo de igualdade. Exemplo: este dulce es tão esquisito como aquele. Este doce é tão gostoso, tão saboroso como aquele, né? Lembrando que uma coisa esquisita em espanhol é uma coisa boa, né? Então, este dulce es tão esquisito como aquele, né? Para reforçar os comparativos de superioridade e inferioridade, se antepõe a forma mucho antes de mejor, peor, maior e menor, certo? Exemplo: salir con mi madre es mucho mejor que salir con mi hermana. Sair com a minha mãe é muito melhor do que sair com a minha irmã. Salir con mi madre es mucho mejor que salir con mi hermana. Seguindo, vamos agora para o grau superlativo. Expressa a qualidade do ser de forma intensa, por ser absoluto ou relativo. O superlativo absoluto, ele indica o grau máximo de qualidade, ocorre por meio da adição do sufixo íssimo e íssima ao adjetivo, ou ainda pela anteposição de advérbios tais como muy, sumamente, tá? Vamos seguir. Pablito está tristíssimo, né? Muy triste. Né? Então a gente está reforçando que ele está muito triste. Pablito está tristíssimo, né? Muito triste, certo? O superlativo relativo, ele expressa qualidades de superioridade e de inferioridade no seu grau máximo, mas com relação a outros nomes. Forma-se com as partículas mas, menos, precedidas pelos artigos el, la, los e las. Exemplos alegres e simpático. Las más alegres chicas chegaram. As garotas mais alegres chegaram. Las más alegres chicas chegaram. Isso aí é tudo as variações que os graus de substantivos sofrem, né? Carlos es lo menos simpático de los hombres. Carlos é o menos simpático dos homens. Carlos es lo menos simpático de los hombres. Hola, Diogo, Risoneide, Pedro, como estão? Um abraço. Observações. Alguns adjetivos alteram suas raízes ao formar o superlativo absoluto por adição de sufixo. Os superlativos a seguir são chamados de irregulares. Observem, nós temos o adjetivo e depois o superlativo. Amable, superlativo
amabilíssimo, tá? Antiguo, superlativo, antiquíssimo, né? Adjetivo, fiel, superlativo, fidelíssimo. Libre, libérrimo, tá? Eles aí vão seguindo irregularidades no seu grau do adjetivo, né? Fértil, fertilíssimo, tá? Seguimos com amigo, amicíssimo. Pobre, paupérrimo. Jovem, jovencíssimo. Alguns adjetivos podem ter formas especiais para o superlativo. Vejam só. Temos bueno, mejor, óptimo, bueníssimo, muy bueno, el mejor. Isso aí foi o positivo, comparativo e superlativo. Malo, malo, peor, péssimo, malíssimo, el peor. Pequeño, pequeño, menor, mínimo, pequeníssimo, el menor. Grande, grande, maior, máximo, grandíssimo, el mayor. Alto, alto, superior, sumo, supremo, altíssimo. Bajo, bajo, inferior, infíssimo, ínfimo, inferior, baixíssimo. Então, essas são um exemplo aqui, são as variações. Em espanhol, um exemplo não, na verdade é um alerta, né? Em espanhol, as formas mais pequeno e mais grande são corretas, né? Em português, não. Diz alguma coisa, é mais pequeno, né? É mais grande. Não, em português ou é maior ou é menor. Mas em espanhol pode sim, está correto. Exemplo, este sapato me parece mais pequeno que mi pé. Este sapato parece que é menor do que o meu pé. Mas se escreve assim também. Este sapato me parece mais pequeno que mi pé. Se fosse em português estava errado, né? Mais pequeno não existe. Esta casa é mais grande que a minha. Esta casa é maior que a minha, mais grande, né? Tá vendo? E em espanhol é permitido, tá? Bom, gente, então essas aí foram os conteúdos que nós vimos na nossa aula de revisão de hoje, tá? Vocabulário buscando empleo, a gramática el gerúndio, verbos em gerúndio, né? Vocabulário do comércio em general e, por fim, grado de los adjetivos. E no país falamos sobre Espanha, né? A mãe da língua espanhola de todos os países hispano-hablantes. E para finalizar, vamos finalizar da melhor maneira possível, cantando Amor a la Mexicana, que é um hino que eu gosto muitíssimo, amor pelo México, né? Amor a la Mexicana. Gracias por la presencia de todos. Vamos a cantar. Estamos juntos. Compasión no quiero, lástima no quiero, quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar. Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, quiero tu locura que me haga delirar. Pura caña, puro amor, amor a la mexicana. De Cumbay, Guapangue, som, caballo, botas, sombrero, tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata, mi macho de corazón, amor a la mexicana, de Cumbay, Guapangue, som, caballo, botas, sombrero,
tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata, mi macho de corazón, amor a la mexicana, amor a la mexicana, amor a la mexicana, amor a la mexicana. Suavecito quiero, bien rudo lo quiero, quiero que me llegue hasta el fondo del corazón. Lento yo lo quiero, siempre más yo quiero, quiero que me espante hasta perder la razón. Pura caña, puro amor, amor a la mexicana, de cumba la panguição, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata, mi macho de corazón, amor a la mexicana, de cumba y la panguição, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata, mi macho de corazón, amor a la mexicana. Amor a la mexicana, y quiero tu amor, quiero fundo del corazón. Hay en tu locura, quiero perder la razón. Suavecito, despacito, yo lo quiero, de cariño, de delirio, yo me muero. Aê, pessoal, então assim terminamos nossa aula de espanhol de hoje. Foi um gosto estar com vocês acá. Um grande abraço para todos. Hasta luego. Cuídense.